Fala pessoal, eu sou a Sofia Fonseca, estamos começando mais um episódio do VersaCast, o podcast do Versa Pré-Vestibulares. No episódio de hoje estou com o professor Yuri para analisarmos obras de literatura. Bem-vindo, Yuri. Muito obrigado, sempre um prazer poder participar e falar mais de literatura. É isso, a obra de hoje é do Manuel Bandeira, então vamos nessa. E aí, pessoal, você que vai fazer PAS 3 e mesmo que vai fazer outros vestibulares aí, Manuel Bandeira é um escritor muito recorrente, porque ele é um dos expoentes da primeira fase modernista no Brasil. São 3 grandes escritores da primeira fase, 2 contemplados na lista do PAS 3, que são Oswald de Andrade e o nosso Manuel Bandeira aqui, do texto Evocação de Recife. Manuel Bandeira é um escritor pernambucano, que teve algumas questões na vida pessoal que causaram algumas dificuldades no sentido de escolhas para a vida, não por questões socioeconômicas, que ele vinha de uma condição abastada, mas a tuberculose foi uma doença que ele, muito jovem, ali próximo aos 18 anos, reconhece, né, acaba tendo o diagnóstico dessa doença e acaba se limitando ou tendo outras experiências que não teria anteriormente. Nesse ponto aí, a biologia dá uma entrada, né? Então, apesar das doenças serem conteúdo do país 2, ainda respinga no sistema respiratório ali, que pode ser cobrado. Então aí, ó, vai que rola essa interdisciplinaridade. Ilumina, né, o examinador e fala da tuberculose. O Manuel Bandeira, ele teve algumas temáticas que foram muito importantes dentro da sua história de escritor. Ele falou sobre críticas ao período literário anterior ou anteriores, que é uma característica do modernismo primeira fase. É dele o poema Os Sapos, que esteve na Semana de Arte Moderna, que é conteúdo teórico aí que vocês têm que aprender para o PAS 3. Nós tivemos aí Manuel Bandeira com temas da vida pessoal, ligados à morte, à doença. Então, às vezes, ele não falava da tuberculose dele, mas ele colocava a ideia... A questão existencial entrava. A questão existencial, a questão da proximidade da morte, compreensão da morte, compreensão de estar doente. Então, esses tópicos aparecem. E o nosso texto, ele traz algo da vida pessoal do autor, mas é um detalhe que o Manuel Bandeira usa bastante, que é a volta ao passado da infância. Então, um passado bem específico, que é a infância que ele viveu em Recife. O Manuel Bandeira, ele viveu até ali o início da vida adulta em Recife, e depois ele passa alguns meses na Europa, na Suíça, volta para o Brasil, vai morar no Rio de Janeiro, só que na região de Petrópolis, que era uma orientação na época de ficar em regiões de altitude mais elevada, porque era uma ideia que existia na época de que a altitude influenciaria no retardo da doença respiratória, e depois Manuel Bandeira acaba se alocando e vivendo boa parte da sua vida na cidade do Rio de Janeiro, onde nós temos algumas referências ao autor em lugares, estátua do autor ali no centro do Rio. Então, Manuel Bandeira teve o Rio de Janeiro como um local, né, de referência. Mas, nos seus textos, a ideia da infância sempre foi um elemento importante. Manuel Bandeira teve seus primeiros livros no simbolismo, com características simbolistas, melhor dizendo, livros esses lançados na década de 1910, mas o livro que o fez ser o expoente da primeira fase modernista é um livro de 1930 chamado Libertinagem, que é de onde sai normalmente os poemas cobrados na maioria das provas de vestibulares. Então, quando eu pego Evocação de Recife, está ali. E normalmente o Libertinagem vem junto com outro livro chamado Estrela da Manhã, que é um livro também produzido na década de 20, então acaba saindo essa coletânea, e praticamente hoje, se você vai comprar Libertinagem, vem junto Estrela da Manhã. É quase uma compra casada. Mas dentro dessa ideia, Libertinagem tem esse título, porque libertinagem significa ruptura, quebra, ultrapassagem de limites. E quando nós pensamos isso na literatura de primeira fase, faz todo sentido, porque é um texto mais livre, mais solto, verso livre, que significa isso, ausência de métrica regular, o verso branco, ausência de rimas obrigatórias. Então, o poeta tem maior facilidade. Então, se hoje você vira e fala, eu consigo fazer
Poesia também, porque poesia é só escrever de qualquer jeito. Parece um demérito, uma situação negativa, o jeito que as pessoas falam, mas se hoje você fala que talvez qualquer pessoa fizesse poesia, é porque um dia não havia essa liberdade, havia só regra, 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 e de repente vêm os modernistas e rompem com as regras. Então, hoje a liberdade de escrita é decorrência, né, de mais de 100 anos de quando começa praticamente o modernismo no Brasil. Então é aí que entra essa questão da importância ali da Semana de Arte Moderna em diante, em 1922, para que nós tivéssemos uma mudança de chave, uma mudança de ideia, e não é só no Brasil. Vocês têm aí no Paz 3 o Franz Kafka, que é outro escritor, só que aí é um modernismo lá da República Tchecoslováquia, e aí ele traz também a noção de uma... Só que ali o apego na prosa é pela reflexão existencial. E quando você pensa no mundo, Portugal teve Fernando Pessoa, aí nós vamos pensar aqui no Brasil, é só um reflexo de tudo que estava acontecendo pelo mundo. Então o modernismo foi um movimento mais ou menos no mesmo contexto, entre 1915 e 1930, a maioria dos países vai ter um movimento modernista, esse movimento de ruptura e quebra e negação do passado, melhor dizendo. Então, algo mundial, né? É um movimento que ocorreu em vários lugares. Bom, o nosso texto, ele traz aí o Paz, né? Ele reduziu o texto, é um texto bem maior. Assim, se aqui... Então é importante, né? Para olhar o texto da matriz. Tem que olhar o texto da matriz. Se você só procurar Evocação de Recife... Você vai pegar outra coisa. Vai pegar um texto que tem isso aqui, mas tem mais do que isso aqui. Então, o texto mesmo, se aqui tem meia página, o texto completo é uma página e meia, nessa página A4. E assim, se você ler o texto completo, óbvio que você vai ler os trechos selecionados. Mas, já que eles colocaram essa passagem do texto, né? Então é melhor seguirmos por ela. Inclusive, o que eu estou aqui acompanhando é o da própria matriz, que o Paz, né? Na hora que você procura matriz, Paz 3, vai vir uma página laranja, né? Você coloca obras, matriz Paz 3, uma página laranja e vai vir lá os links. Aí você tem um link feito pela banca, né? Da UNB. Bom, se nós pegarmos o título, primeira coisa, evocação. Evocar é chamar, trazer, fazer aparecer. Como aqui é o Manuel Bandeira, já, né, com mais de 40 anos, escrevendo um livro no qual ele retoma a memória. Então, eu já pego não só evocar Recife, que é a sua memória de infância, como a palavra memória, que é o primeiro termo ali depois dos 2 pontos. Recife, ele é um local, né? Recife é uma cidade que tem muita relação com a literatura. Então, só nesse Paz 3 nós temos o Manuel Bandeira, temos a Clarice Lispector, que também cresceu em Recife, e temos também o João Cabral de Melo Neto, que é primo do Manuel Bandeira. Nossa, isso eu não sabia, essa fofoca literária. Essa família é difícil ser primo. Tem alguns aqui da terceira etapa que é difícil ser primo do Guimarães Rosa. Porque o Guimarães Rosa, poliglota, falava fluentemente 8 línguas. Como é que você é primo dele? Passou em medicina, foi ser diplomata. Aí você vai ser primo dele. E ainda escrevia por hobby. E ainda escrevia. E aí você fala, seu primo fez isso, e você? Tô aqui no pré-vestibular. Derrotada. Tô aqui. Não é fácil, não. O João Cabral de Melo Neto, primo do Manuel Bandeira. Diplomata também. Foi ser diplomata em Madrid. Viveu um tempo lá. Manuel Bandeira, você fala, Manuel Bandeira de boa. Manuel Bandeira foi para a Europa. Manuel Bandeira, assim, ir para a Europa não é a qualificação, mas, por exemplo, ele era fluente em francês. Quando ele volta para cá, o Manuel Bandeira se torna tradutor de francês. Então, você vai pegar vários livros de escritores da França do início do século XX. Tá lá, tradutor, Manuel Bandeira. Pode pegar que é confiável. Tradução direta e bem produzida. Parece, assim, tradução é uma coisa distante de nós, mas praticamente todo escritor estrangeiro, de não língua portuguesa, precisa ter a tradução, e é um trabalho extremamente relevante ter uma boa tradução, ainda mais quando você entra na faculdade, que aí você vai ter que ter livros teóricos ou teorias que vai aprender de pensadores de outros países. E a tradução é essencial. Ou você saber bem a língua, né? Tem os dois caminhos. Nem vou entrar no debate de chat, traduz, que... eu sou um pouco avesso. Não é essa necessidade. Não é a mesma coisa. Bom,
Evocar Recife. Então, eu estou aqui querendo rememorar minha infância. Evoquei. Minha memória é a questão da infância. Só que aqui ele colocou outros 2 termos nesse compilado. Escravidão e história. E às vezes o aluno fica assim, cadê escravidão? Pois Não tô vendo isso escravidão. me pegou, E a gente vai ler o texto, vamos pegar a primeira estrofe, que ela diz: Recife, não a Veneza americana, não a Maurício Estado dos armadores das Índias Ocidentais, não o Recife dos mascates, nem mesmo o Recife que aprendi a amar depois. Recife das revoluções libertárias, mas o Recife sem história nem literatura. Recife sem mais nada. Recife da minha infância. Quando eu pego essa ideia, primeira coisa, se ele está falando de não, ele já começa assim, Recife, não há, não o, nem mesmo. O que ele trabalhou conosco, pessoal? A ideia de uma negativa, que ele está falando de Recife, mas não é essa Recife que ele vai falar no texto. Então, é Recife da minha infância. Ele terminou a primeira estrofe falando Recife da minha infância. Então, o último verso da primeira estrofe é o meu referencial para o texto. É a memória que ele quer pegar. E não pegando os elementos. Por que Veneza americana? Recife, para aqueles que já foram à cidade ou aqueles que nunca foram podem pesquisar, você tem o rio Capibaribe, ou Capiberibe, no livro, inclusive no poema vai falar desse rio. É um rio que passa por todo Pernambuco, são mais de 200 quilômetros de rio, permanente, que é uma parte temporária, e esse rio chega a Recife. Um rio intenso, e aí você tem como se fossem canais, foi feito ali um barramento do rio, então você tem a construção de pedras ao redor do rio, você tem as pontes que passam sobre o rio, e aí isso lembraria Veneza, na Itália. Por isso a Veneza americana, pela características de semelhança estética, arquitetônica. Então esse é o primeiro ponto que você já tem aí, por que Veneza americana? Qual o sentido, né, de você colocar esse referencial? Então eu não vou falar dessa cidade que parece outra, primeira coisa. Não é uma referência arquitetônica, né? Não é o foco. Não é o foco. Ele vem, não a Maurício Estade dos armadores das Índias Ocidentais. Maurício Estade, Estado de Maurício. E quando você estuda história do Brasil, lá no primeiro ano tem um tal de Maurício de Nassau. E se você for a Recife, tem uma cidade lá que é dentro de Recife, que é Olinda. E em Olinda você consegue visitar, passar na porta, tem lá a estrutura de uma casa de tom róseo, que é a casa onde morou Maurício Nassau. Ela está como da época dele. Patrimônio. É um patrimônio local e pensa, um negócio que foi construído e que está ali desde 1630, muito tempo. Eu também não quero, então, falar das Índias Ocidentais, que é a questão de como era a referência a essa terra aqui. Né? Exatamente. A chegada de quem? Maurício Nassau, o quê? Os holandeses. Então, não quero falar sobre isso. Não o Recife dos mascates. Então, ele também vai falar dos mascates, dos comerciantes. Na história, ele vai avançando, exatamente. Então, ele começou com a ideia dos holandeses, depois ele vem com os mascates, e ele fala, nem mesmo a Recife que aprendi a amar depois. Então, depois, o meu referencial está no final da estrofe, da infância. Então, também vou falar da Recife, que eu, adulto, comecei a amar. Então, ele faz 4 negativas para introduzir a ideia do que ele quer falar. Mas ainda assim, ele continua. E qual foi a Recife que ele amou depois? Aí vem aqui, Recife das revoluções libertárias. Recife sempre foi uma cidade de grande mobilização social. Se nós pegarmos no Brasil... movimentos separatistas. Movimentos separatistas. Então, vou pegar Recife, Salvador, são 2 cidades que foram de grande efervescência social. Ele fala, mas a Recife sem história nem literatura. Então, quer dizer, eu não vou falar nada de história e nada de literatura de Recife. Recife sem mais nada, Recife da minha infância. Então, a Recife da minha infância, todo mundo aqui que está assistindo, com certeza vai ter memórias da infância. E nessas memórias da infância, o que você percebe? Nós criamos sempre uma ideia de uma lembrança, saudade é querer viver de novo, de você querer recuperar esse referencial.
Então, esse referencial significa o quê? Que eu gostaria de viver de novo, que eu gostaria de lembrar desse lugar. E a infância é o espaço meio que endeusado, porque nós petrificamos memórias, na sua maioria, boas. Então, a infância é um espaço em que tudo que é lembrado com muita magia. É mais ou menos essa percepção. Muito protegido. E aí, você que está ouvindo ainda se pergunta, cadê a escravidão? E se você pensar na época de colonização do Brasil, a época aqui das revoluções libertárias, a época aqui dos mascates, nós tínhamos escravidão. Então, o que incomoda é que ele negou isso tudo, né? Ele nega, só que quando a gente pega esse título, né? O que acontece? Mesmo que eu fale, eu não vou falar desses elementos. Entendi. Dentro desses elementos eu tenho o quê? Os referenciais de tudo que é Recife. Então, Recife é uma grande cidade, historicamente falando. Então, qual que é o ponto? Eu não vou falar da escravidão, eu não vou falar dos movimentos libertários, mas faz parte da cidade também. Tanto que história está no título também. História também. Aí tem o debate, porque história está com letra maiúscula, mas é minúscula no título aqui, e alguns vão falar, é a história da vida dele, mas não é o ponto aí que talvez seja cobrado. Acho que não seria cobrado do candidato esse ponto. Então, a primeira estrofe me ajuda a entender o título, né? Porque história, porque escravidão, porque memória. Beleza. A primeira estrofe, eu tive aí elemento, ó, não, 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 3 vezes. Depois, nas duas últimas, o primeiro verso, Recife, nos 2 últimos versos, Recife, Recife. E o que aconteceu? Quando eu olho para esse não, não, não e Recife, 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 são repetições de palavras no começo do verso. Aí é uma figura de linguagem chamada anáfora. A anáfora serve para trazer musicalidade. Só de repetir a palavra traz musicalidade? Exatamente. E é uma musicalidade que o poeta pensou nisso, ele construiu dessa maneira. Se eu pego durante o texto, eu vou ver muita utilização de sons nasais, o M e o N. Então eu pego não, Veneza, Americana, não, Mauristad, Armadores, Índias Ocidentais, não, Mascates, não, mesmo, aprendi a amar. E aí esses sons anasalados são repetições de consoantes, M e N. Sons de consoantes trazem para nós a figura de linguagem aliteração. Então, também outra figura de linguagem de som, que traz musicalidade. Bom, deu para perceber que tem rima, mas ela não é constante, então aparece e desaparece. Então, são os versos brancos. E visualmente, você não precisa nem se preocupar em fazer métrica. Você percebe que cada verso teve uma dinâmica, né, um tamanho diferente, e isso é verso livre, que eu já havia mencionado. Quando eu pego aqui a segunda estrofe, a Rua da União, onde eu brincava, de chicote queimado, e partia as vidraças da casa de Dona Aninha Viegas. Totônio Rodrigues era muito velho e botava o pisene na ponta do nariz. O que acontece? Então aqui veio a lembrança da infância, que ele colocou logo no título. Começa a contar uma história dele, né? Rua da União, que ele morava, e esses 2 nomes, Aninha Viegas e Totônio Rodrigues, eles aparecem em outros textos do autor e são 2 vizinhos ali, pessoas mais velhas, que ele, obviamente... Então são personagens já conhecidos. Começa aqui nesse texto, depois aparecem posteriormente, em outros livros ou poemas. Quando ele fala chicote queimado, brincadeira infantil, na rua. Quando você pega aqui partir as vidraças, então uma coisa de jogar bola, jogar pedra, estilingue. Criança sendo criança. Criança sendo criança. E esses 2 indivíduos, né, Aninha Viegas é da casa atingida, Totônio Rodrigues, ele fala desse pincene na ponta do nariz, é um óculos que as pessoas usavam, normalmente sem haste, que ficava bem na ponta do nariz. Você vê isso em filmes mais antigos. De costureira, assim. De costureira, você vê em filme aquela galera de que época. enxergar de perto. Exatamente. E aí coloca ali só o apoio.
e fica bem na pontinha do nariz. Isso é o pincene. Para quem talvez nunca tinha ouvido, eu não conhecia esse vocabulário. é um termo que é bom saber. Eu acho difícil perguntar o vocabulário na prova, mas é bom entender o que está rolando, o que coloca na ponta do nariz, né? Que faz parte aqui do texto. Depois do jantar, as famílias tomavam a calçada com cadeiras, mexericos, namoros, risadas. A gente brincava no meio da rua, os meninos gritavam, coelho sai. E aí, quando eu pego aqui, a última estrofe, continua na rua, continua nas brincadeiras, mas olha só. Depois do jantar, as famílias tomavam a calçada. Então, para muitas pessoas que estão assistindo, que estão estudando esse texto, é uma coisa que talvez não faça sentido, porque morando em cidades médias, grandes hoje em dia, dificilmente nós vemos o hábito das pessoas, depois de qualquer momento, mas vamos colocar à noite, que a pessoa chegou do trabalho, vamos colocar assim, jantou, comeu alguma coisa, ela vai descer do seu prédio, vai sair da sua casa no condomínio, vai sair da sua casa, colocar uma cadeira na rua para conversar com outras pessoas. Aí você fala, mas professor, não é em Recife? Recife de 1900, 1890, 1900. Então, naquela época, Recife é o que hoje seria uma cidade pequenininha, bem de interior, em que pessoas vão para a praça para conversar. Hoje, talvez, o que nós façamos é levar cachorro para passear, e talvez essa seja a interação com algumas outras pessoas que têm cachorros. Brasília, que é conhecida por não ser muito simpática, né? Brasília tem aí a questão, né, das pessoas não ter... Assim, não é, assim, toda grande cidade acho que tem essa dificuldade nesse sentido aqui, ó. Pessoa fazer uma coisa simples. Talvez chamar a pessoa para ir na sua casa, a gente chama, vai, mas... E descer e conversar com o vizinho de porta do prédio. Essa interação muita de gente rua, não faz. Então, cidade pequena tem muito isso aqui. Talvez mais próximo dessa ideia. Então, pegar a cadeira, colocar na calçada, aí falou mexericos, é tipo fazer brincadeira, piada. Aí fala, mexerico também é tipo, ele colocou na sequência mexericos e namoros. E aí namoro, aquele namorinho antigo de pegar na mão, de olhar, coisa mais simples. Paquera, né? Paquera. Talvez o pessoal que está ouvindo nem entenda o que é uma paquera, né? Muito menos um flerte. Acho que talvez no máximo dá uns pega. Pode ser um arroz. Arrozar, olha Arrozar. aí. Arrozar é um termo bom para essa galera. Aí, aqui ele usou também um elemento. Peguem aí os 2 primeiros versos da última estrofe. Ó. Depois do jantar, as famílias tomavam a calçada com cadeiras, mexericos, namoros, risadas. Não teve nenhuma vírgula. Você tem a sonoridade, que você pega o SSSS e não tem vírgulas. E aí, isso é uma forma modernista de ausência daquele padrão gramatical ou estético que você tem em períodos anteriores. Então, na hora que você não coloca vírgula, por quê? Intensifica a leitura, né? Para dinamizar e dar a ideia das coisas, elas acontecem rápidas e ao mesmo tempo, exatamente. Então, o termo agrupado, para um termo que já apareceu no Enem, por exemplo, seria justaposição de imagens. Você pega a imagem de colocar a cadeira na porta, na calçada ali, aí vem o mexerico, aí vem o namoro, aí vem as risadas, tudo junto. Que é o que acontece. Ninguém para, opa, vamos parar o mexerico. Não é uma coisa de cada vez, É tudo simultâneo. A gente brincava no meio da rua. Quem é a gente? Ele e outras crianças. Você não sabe quem são as outras. Você só sabe que existem outras. E é isso. A gente brincava no meio da rua. E brincar na rua vem de novo o ponto. Cidade pequena é mais propício para criança brincar na rua. Ou, hoje em dia, quem sabe, numa cidade igual Brasília, um condomínio fechado. Que aí o brincar na rua parece que dá uma sensação de maior segurança. E antigamente não. Era qualquer pessoa na rua e é isso. Eu, por exemplo... cresci em uma cidade pequena, nasci aqui, mas fui para uma cidade chamada Três Marias, no meio de Minas. E eu brincava na rua. Soltar pipa, jogar bola, brincava na rua. Guerra de mamona, pegava estilingue e tal. Mamona era bom. E aí você fala, pô, mas é um tempo talvez muito menos distante que Dona Manuel Bandeira, mas era uma cidade que era muito pequena. Então, traz essa essa realidade. E aí os meninos gritavam, coelho sai.
A sequência do poema é coelho sai, coelho não sai, coelho sai, aí vai continuar, vai falar da cantiga da rosa, mas parou o texto aqui para nós no coelho sai. E isso aqui é o quê? Uma brincadeira de criança, e que aí o poema para aqui para remeter a essa ideia de a gente brincava no meio da rua. E aí uma das brincadeiras é a brincadeira do coelho sai não sai, que é como se fosse ali uma brincadeira de correr atrás uns dos outros. Então, é um texto que é muito simples linguisticamente, você praticamente não tem dificuldade de entender o que está acontecendo. Isso é uma característica do modernismo, né? Isso é uma característica do modernismo. Tornar mais acessível a poesia. Acessibilidade e tema cotidiano. Quando você lê esse texto, você pode até não ser essa pessoa que brinca, mas você pensa, é uma coisa que acontece. É palpável, é próximo. É próximo, exatamente. Então, a proximidade do modernista está em nos fazer entender e perceber que o que eu estou contando não é mais aquela coisa grandiosa do romantismo, igual do herói. Que precisa ser um grande tema, aquela coisa rebuscada, né? Isso, pode ser uma coisa comum, e serão coisas comuns. E aí, a gente pensa, já fazendo a conexão, nós ouvimos músicas hoje, nós lemos textos hoje que... Qual que é a intenção do artista? Aproximar de você, que é o receptor. E sendo nós receptores, hoje é possível nós vermos muito disso, porque lá no passado o modernista começou a tratar desses temas do dia a dia. Essa liberdade vem de lá. Dessa liberdade, tanto estrutural quanto temática. Então, é nesse ponto que, com certeza, se esse poema estiver, será cobrado de vocês essa ideia da proximidade temática e proximidade e simplicidade estrutural e linguística. São os pontos-chave. Junto com essas figuras de linguagem apareceram no meio do caminho, né? Isso, pode aparecer aí, que nesse caso aqui foram as de som que tiveram relevância. Então, basicamente, você pensar nessa estrutura simples, linguagem simples, temática cotidiana e a infância do autor. São os pontos essenciais para nós entendermos Manuel Bandeira no Passo 3. Show, Yuri. Obrigada. Eu que agradeço. Boa prova, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, pessoal. Até mais.